Dados divulgados hoje pela Secretaria da Segurança Pública revelam que a violência segue em alta no estado e na capital paulista. Só na cidade de São Paulo, o número de homicídios dolosos, aquele em que há intenção de matar, cresceu mais de 37%. Foi o mês mais violento do ano. Em março, o principal índice usado para medir o tamanho da criminalidade cresceu quase 40% em relação a fevereiro. 125 pessoas foram assassinadas na capital no mês passado. No mês anterior, foram 91 mortes. Considerando o estado inteiro, no mesmo período, a violência cresceu menos. Mesmo assim, 432 pessoas foram assassinadas em março. Alta parecida quando se analisa os números do trimestre. De janeiro a março, houve 1.189 mortes em São Paulo, 10% mais que no mesmo trimestre de 2012. A presidente do Instituto Sou da Paz avalia que o índice de homicídios na capital cresceu numa velocidade maior, mesmo diante da queda na quantidade de pessoas mortas em confronto com a polícia. Se a letalidade policial sempre foi apontada como um enorme problema, a gente tem algo a se comemorar nesse mês de março, que é esse ponto em relação à letalidade policial. Por outro lado, se aumentou muito o homicídio, então precisa entender se há algum cruzamento nesses dados. O que, por exemplo, poderia explicar isso? Ver se tem algum tipo de grupo de extermínio na polícia, se tem algum tipo de chacina, isso não se pode afirmar. Isso só se pode identificar se tiver esclarecimento. No estado de São Paulo, a taxa é de 11,7 assassinatos por 100 mil habitantes. Ainda é a mais baixa do país, mas piorou nos últimos 2 anos. Chama a atenção ainda a quantidade de casos de estupro. No estado, foram 1.161 vítimas só em março, 311 na capital. E nos últimos 2 anos, a incidência desse tipo de crime só tem aumentado. Os casos de roubo a banco caíram, já os de carro cresceram 23%. Na capital, que responde por quase metade das ocorrências, mais de 8.500 carros foram roubados ou furtados em março. Os roubos, em geral, assustam pela quantidade, perto de 30 mil no primeiro trimestre. Nesse período, houve pelo menos 17 arrastões na capital. As vítimas foram moradores em condomínios, clientes em restaurantes e até fiéis durante um culto numa igreja. E que é o que mexe na qualidade de vida, é do que as pessoas têm medo. Esses são números muito altos e a gente precisa começar a baixar esses números, porque senão ninguém mais tem nem coragem de sair de casa. Inteligência, investigação, não pode ter sensação de impunidade. Nós tivemos um período difícil em setembro, outubro do ano passado e não resolve em 24 horas, mas a curva de redução ela é permanente. Então nós achamos que latrocínio já reduziu. Homicídio, infelizmente, ainda não, mas acho que abril já poderemos entrar também numa redução.